Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Gestão Integrativa. Eu sou o Ângelo Calori, executivo, palestrante em compliance, governança corporativa e ética. Oi, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês de novo. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Ana Paula Candeloro. Eu sou executiva do mercado financeiro de capitais, eu sou consultora e mentora de startups de impacto, conselheira certificada pelo IBGC. E estamos aqui novamente com um novo bloco, um novo episódio do nosso canal Gestão Integrativa. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ativarem o sininho para receberem as comunicações dos nossos vídeos futuros, nos seguirem nas redes que aparecem aqui na tela. E tem que se inscrever no canal também, né? Inscrever no canal no YouTube e deixar os comentários para que a gente aborde os temas com vocês, né? Que são temas importantes que a gente está tratando aqui no canal. Já falamos de diversidade e inclusão, já falamos de direitos humanos, e agora, Ana, vamos falar... A gente vai falar sobre novas economias, iniciando por economia circular, a gente vai passar por economia compartilhada, né, o valor compartilhado, a gente vai passar por economia comportamental, e então agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, o nosso querido amigo Vicente Mangione Filho, que já está aqui nos aguardando. Olá, Vicente, bem-vindo. Tá Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar aqui. Eu vou te apresentar brevemente, depois você fica à vontade para completar, para contar para as pessoas aí sobre a sua experiência. Então, para quem não conhece o Vicente é sócio fundador da Origami, consultoria e gestão em negócios sustentáveis, tem aí mais de 15 anos de experiência em projetos relacionados à sustentabilidade, materialidade de fatores ambientais, relacionamento com multi-stakeholders. Vicente é bacharel em economia pelo Mackenzie, mestre em meio ambiente e desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science, tem uma especialização em educação para a sustentabilidade no Schumacher College e em negócios de petróleo, gás e biocombustíveis na FIA. E o Vicente realizou projetos aí, como eu falei, com multi-stakeholders, que vão desde grandes empresas, governos, ONGs e até mesmo academia. O Vicente, mais uma vez, muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E fique aí à vontade, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, com as nossas perguntas, para contar um pouquinho aí da sua trajetória. Perfeito. Só um segundo, gente, antes de mais nada. Vicente também escreveu um artigo aqui sobre economia circular, sobre o tema sobre o qual a gente vai conversar hoje, na revista de governança corporativa, compliance e negócios sustentáveis da Enlaw. Então, depois, quem quiser, acesse o link da Enlaw e vai ter acesso ao artigo do Vicente. Bom, vamos lá, Vicente. Legal, pessoal. Na verdade, né, acho que eu tenho dedicado minha carreira aí nos últimos anos, desde que eu me formei em economia, a buscar, né, atuar aí na área de sustentabilidade, meio ambiente. E dos últimos 12 anos para cá, né, junto aí com os meus sócios na gestão Origami, a gente tem apoiado aí grandes organizações em integrar, né, acho que a palavra do momento agora é integração das variáveis ESG no modelo de negócio das empresas. Então, acho que esse é o nosso grande foco. E aí a economia circular acaba entrando como um novo parâmetro, um novo desafio, né, para as empresas pensarem de uma forma diferente. Eu acho que esse é o grande ponto. Desde o design de um produto, de um serviço, até o pós-uso, né, tudo isso aí faz parte do contexto aí que a gente vai estar conversando nos próximos minutos aí. Bom, então, para contextualizar, vamos explicar para o povo aqui, né, para eles entenderem, vamos uniformizar aqui o conhecimento. O que é economia circular? E por que se chama economia circular? Né? A economia circular, ela tem uma definição que foi dada há alguns anos pela Fundação Ellen MacArthur, né, em que ela busca integrar
tudo aquilo que é um resíduo de uma economia linear e um novo processo produtivo. Só que aí tem um detalhe, Ana, Ângelo, né? Não sei se vocês sabem, mas ano passado, a ISO, né, International Standards Organization, ela criou um grupo de trabalho para criar uma definição formal, né, do que é a economia circular. Esse grupo de trabalho tem se reunido aí, né, em fóruns mundiais. Aqui no Brasil, quem coordena é a CNI por meio da ABNT. Então, existe um grupo de trabalho mundial justamente para se definir e criar parâmetros do que é a economia circular, o que é um modelo de negócio circular. Então, é um processo em desenvolvimento, né, no sentido de se criar regras e parâmetros do que significa economia circular. E esse processo eu tenho acompanhado aí, eu faço parte do grupo de trabalho, tenho acompanhado muito mais as discussões, mas há uma previsão aí inicial de se ter uma ISO, né, em relação a isso em 2023. Então, assim, em termos técnicos, é um conceito que está sendo construído agora. Embora em termos conceituais, já há algum tempo existem esses debates em fóruns acadêmicos, em fóruns multissetoriais, né, mas pondo de uma forma simples, então, a economia circular ela é um modelo que busca eliminar desperdício e manter os recursos em uso pelo maior tempo possível, então com materiais recuperados, reutilizados no final da vida. Esse é o conceito de economia circular. E por que ela é importante? E a gente percebe que, né, desde a Revolução Industrial, aí o mundo ele vive num ciclo, na verdade, num modelo linear de produção, extração, produção, consumo e descarte. Então, tudo aquilo que nós, consumidores, consumimos, em algum momento volta para o meio ambiente. Né? E a gente tem visto aí a crise dos plásticos, né? Cada vez mais plástico nos oceanos, plástico nos rios, e outros materiais também, não somente plástico. Então, estamos falando de resíduos industriais, descarte de embalagens não renováveis. Enfim, tudo isso em algum momento vai para o meio ambiente em forma de descarte. A economia circular se propõe a pensar em um modelo circular ao invés do modelo linear. Modelo circular em que o resíduo de uma determinada empresa é matéria-prima para outra, né, colocando de forma bastante simples e objetiva. Então, a economia circular é isso, né, é importante para diminuir a pegada ambiental dos produtos e dos serviços que as empresas consomem e nós, como consumidores, utilizamos. Não. E, Vicente, nesse sentido, achei bastante interessante uma das leituras que eu estava fazendo. Eles fazem um paralelo como a economia circular praticamente copiando a própria natureza, né? Como uma árvore que dá fruto, o fruto cai, apodrece no solo e que vira nutriente, né, para aquele entorno, aquele ecossistema. Então, a ideia da economia circular é essa, tudo se reaproveita até o limite extremo da utilização, né? Perfeito. E tem essa é uma definição super clara, Ângelo. Agora tem um detalhe importante também, toda a necessidade que a indústria principalmente tem de repensar o design do produto. Então, muitos dos produtos que nós usamos hoje, eles são desenhados para serem utilizados e descartados. Como que uma indústria, no seu processo de design de um produto, ele já faz o protótipo do produto pensando em o produto ser reutilizado ao final do seu ciclo de vida. Então, esse é um grande desafio, né, que a indústria tem como um todo no mundo. Né, sair de um modelo em que se constrói coisas, produtos para serem descartados, para um modelo em que esse produto vai ser reutilizado ao final da sua vida útil. Né, então, acho que esse aí é um desafio bom, né, e que, de certa forma, esse grupo de trabalho aí da ISO está se propondo a fazer e dar os caminhos das pedras, né, para uma mudança de mindset em relação ao design de produtos.
E aí, Vicente, com essa ISO que vai entrar em vigor aí em 2023, então as empresas vão passar a ser certificadas, né? Elas podem buscar isso. Elas vão poder, né? Essa não vai ser uma ISO de certificação no momento, é mais uma ISO tipo a ISO de responsabilidade social, que dá grandes diretrizes para as empresas, mas ela vai delimitar, né? Bom, o que significa um modelo de negócio circular? Né? Caracterizar, então o processo ainda está muito em discussão, mas a ideia é justamente essa, né? É ter um parâmetro, né, para se classificar o que significa uma economia circular, e a partir daí, né, a gente sabe que conforme as ISOs vão saindo, né, a evolução natural é buscar uma certificação, quer dizer, buscar modelos de negócios circulares. Acho que outra uma característica importante que a gente tem que considerar quando a gente fala em economia circular é que ela dificilmente consegue ser feita por uma empresa só. Né? Então, há necessidade de uma atuação multi-stakeholders, vamos falar assim. Então, uma empresa em parceria com um cliente ou com um concorrente, né, que desenvolve um produto para vender para uma cujo resíduo pode ser uma matéria-prima de uma outra empresa. Né? Então, o envolvimento de catadores de recicláveis, por exemplo, pode entrar nesse modelo também. Então, é um procedimento, né, um processo, na verdade, que ele é bastante complexo, né, nesse contexto aí de reformulação de um mindset que existe. A gente precisaria de um novo ecossistema preparado para acolher, né, essa nova economia. E é justamente o circular mesmo, né? Envolvendo todos os atores disso, de quem extrai, de quem consome, de quem transforma, de quem comercializa e de quem consome, para voltar nesse processo, né? É um desafio bastante grande, não? É um desafio bastante grande e que na minha perspectiva, e o que eu tenho lido, tenho acompanhado, né, ele começa por uma regulação. Se a gente entrar o que a União Europeia está fazendo em termos de todo um arcabouço institucional, regulatório de incentivos, né, para fomentar negócios circulares, né, é bastante interessante. Então, existe uma base legal, vamos falar assim, na União Europeia, né, que está por trás aí de todo um modelo de desenvolvimento europeu baseado na economia circular. Então, a partir do momento que você tem um arcabouço regulatório de incentivos, né, para o desenvolvimento desse tipo de negócio, há uma tendência grande do desenvolvimento ser mais rápido, vamos falar assim. Paralelamente, quando se tem na minha visão, quando se tem uma ISO por trás também buscando parametrizar determinados aspectos, é um fortalecimento maior. Então, quer dizer, é um assunto super em evolução, é um assunto que empresas líderes aqui no Brasil, no mundo, estão começando a olhar com mais atenção, falar com mais atenção, sempre com uma ótica de inovação, né? Acho que muitas startups também estão com esse olhar hoje aqui no Brasil, de como que os seus negócios, os modelos se encaixam dentro desse contexto sistêmico, a gente pode falar, da economia circular. Você falou em empresas líderes, Vicente. Que exemplos você pode dar? Bons exemplos aqui no Brasil, a gente tem? Porque a gente tem que considerar um ecossistema, mas o Brasil já está preparado? Acho que não. A gente não pode falar que uma empresa ela tem um modelo de negócio circular, né? Acho que isso é muito incipiente, nenhuma tem. O que a gente pode trazer é que determinadas linhas de produto, de determinadas empresas, ou determinadas atividades de determinadas empresas são circulares, né? Mas não assim como uma empresa ela adota o modelo circular como seu modelo de negócio, né? Muito raro quando a gente olha, considerando o contexto de que precisa haver multi-stakeholders. Tá, não sei se eu citaria alguma aqui, mas existem casos, né, de empresas, por exemplo, que tem ao invés de vender, né, um produto, ele vende o serviço a ser utilizado,
né? Então, um dos exemplos que o pessoal tem falado muito sobre tipos de serviços em economia circular é um pouco essa questão da desmaterialização, né? Eu não preciso ter um carro, eu vou assinar um serviço de aluguel de carro. Isso. Né? Então, esse é um tipo de exemplo. Exato. Mas na Europa, a gente consegue ter exemplos mais... Por exemplo, sim. Mais evoluídos. Tem mais evoluídos, mas mesmo assim muito incipientes, né? O que a gente percebe, eu gostei do modelo que, alguns meses atrás, eu estava fazendo um projeto para um cliente na construção civil, e eu fui entrar o que está acontecendo em termos de construção civil e economia circular na União Europeia. A China também está vendo isso, quer dizer, muitos designers, engenheiros, né, eles constroem um determinado prédio, uma determinada casa, que vai ter sua vida útil aí em 50, 60 anos, mas já pensando que depois dessa vida útil ele vai ser desmontado, não demolido, né, e as suas peças, os seus materiais já vão ter um destino certo, inclusive catalogando os tipos de materiais que estão em determinados prédios. Né? Então existe aí algumas ações sendo desenvolvidas. Outros exemplos acontecem, e aí com uma ferramenta um pouco mais tradicional, né, embora incipiente, ainda que a análise de ciclo de vida. Quer dizer, quando empresas pegam determinada linha de produto e analisam qual que é o impacto, né, desse produto, desde a extração da matéria-prima até o consumo final e de descarte, e como que eu reformulo matérias-primas para o desenvolvimento desse produto. Então, por exemplo, a linha Ecos da Natura tem uma característica de economia circular. O I'm Green da Braskem também tem uma característica aí de negócios circulares. Então, existe aí, né, uma série de iniciativas que estão sendo feitas para o desenvolvimento desse mercado. E acho que outro ponto importante é sempre que a gente pensa em economia circular, se pensa em resíduos. Né? Então, como que vamos reutilizar ou reciclar ou recuperar determinados resíduos? A gente vê, por exemplo, o setor de alumínio no mundo, né? O alumínio é um metal bastante importante, com características de sustentabilidade muito boas comparadas com o aço, por exemplo, né, com característica de poder ser reciclado infinitamente, mais leve, menos poluente, quando colocado, por exemplo, em automóveis ou na indústria da construção civil. Então, empresas do setor de alumínio no mundo estão buscando aí, né, entender, bom, como é que dado que eu tenho esse produto com um bom valor agregado, como que eu integro esse meu negócio num conceito de economia circular? Perfeito, e isso entra naquela questão do próprio design, né? De repensar as substâncias utilizadas no seu produto para esse efeito, né? Muito, muito bacana isso. E Vicente, nessa linha que a Ana estava puxando e perguntando, né? De iniciativas, e entendemos com a sua resposta de que elas ainda são muito incipientes, mesmo na Europa, que isso seria o continente, né, com maior já maturidade ou está à frente disso. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem visto que meio ambiente e sustentabilidade tem sido um pouco complicado, principalmente nos últimos tempos, né? Praticamente desmanche de órgãos comprometidos com o meio ambiente, leis ambientais, leis de proteção e conservação. Como que o empresário e alguém que estuda isso há quase 20 anos, como você, enxerga esse momento que a gente está vivendo? Sobretudo, a perspectiva do mercado. Então, saber também como que conversa com outras empresas e quais perspectivas que a gente tem para os próximos anos. Me parece, quando a gente olha, né, a agenda ambiental no setor empresarial, eles sofrem basicamente pressão de três fontes de pressão bastante fortes. Regulação, né, pressão de governos, por regulações mais restritivas,
pressão de clientes por produtos mais sustentáveis e pressão de investidores por, né, produtos que sejam mais sustentáveis também. Então, quando a gente olha o primeiro stakeholder, o primeiro foco de pressão, que é a regulação, embora aqui no Brasil a gente tenha escutado muito falar dessas questões relacionadas à fragilização da legislação ambiental, que é um problema, né? Por outro lado, a gente vê também um movimento muito forte de investidores e de clientes de grandes corporações e pequenas corporações quando fornecem para grandes corporações, né? Então, as grandes empresas estão pedindo para a sua cadeia de fornecedores também atuar de forma mais sustentável, com critérios socioambientais aí integrados nos seus negócios. Então, acho que se por um lado essa agenda, principalmente de florestas aqui no Brasil, está deixando a desejar, por outro lado, né, investidores globais e no Brasil e clientes estão demandando das empresas agirem em relação à questão ambiental. O que, de certa forma, e aí, quando você tem esse tipo de pressão, né, de vários lados, a empresa precisa agir. E ter um olhar, né, de riscos e de oportunidades. Né? Acho que atualmente não podemos falar mais em uma empresa olhando para o meio ambiente como se estivesse abraçando árvore. Né? É um vetor de risco, a questão ambiental, ou de oportunidade. Então, determinados setores vão ter mais riscos associados à questão ambiental, água ou florestas, e outros menos riscos. Mas, de fato, existe aí uma questão de riscos e oportunidades, e eu não vejo uma agenda sendo desmobilizada na questão ambiental por conta de legislação, ou de uma maior fraqueza na legislação ambiental atual. Isso é o que eu tenho percebido. Então, a gente volta, né, para a questão. A gente teve uma discussão sobre inserção, né, inserção do ASG na estratégia das companhias e da pressão exatamente dos investidores e dos consumidores como sendo, né, uma agenda de ativismo. Então, mesmo se aplica nesse caso da economia circular. A gente vê novamente esse ativismo, que seria, né, essa pressão dos investidores fomentando o desenvolvimento dessa agenda. E nós, também como consumidores, a gente consegue exercer essa pressão? Conseguimos. Acho que nós, como consumidores, e principalmente, fundamentalmente, olhando no médio e longo prazo, geração G, millennials, chegando no mercado de trabalho, no mercado consumidor, né, com uma atitude muito forte em relação a essas questões. Então, as empresas líderes estão olhando, né, para o mercado hoje, mas também quais são as grandes mega tendências que vão aí direcionar o mercado nos próximos anos e décadas. Nós precisam estar olhando para essa questão da economia circular e sabendo que não vai ser do dia para a noite que eu vou mudar o meu portfólio de produtos. Eu tenho que estar preparada para mudar o meu portfólio ao longo do tempo, né, na velocidade que a empresa sentir que está sendo demandada pelo mercado, pelos investidores ou por regulação, por exemplo. Mas e aí, dentro da empresa, quem é que vai liderar? Quem leva essa bandeira? Quem lidera essa agenda? Esse é um ponto, né? Assim, via de regra, acho que a área de sustentabilidade, ela levanta a bandeira, né? Mas não faz muita coisa sozinha, porque a sustentabilidade, a economia circular é sistêmica, quer dizer, né, depende de várias outras áreas para uma agenda andar. Quando a gente pega uma empresa de bens de consumo, por exemplo, o papel da área de pesquisa e desenvolvimento e inovação é fundamental nessa agenda. Né? Parceria com produtores de embalagens, por exemplo. Né? Quando a gente olha, bom, quem vai financiar tudo isso? Né? Então, o planejamento estratégico de finanças tem que estar envolvido numa discussão como essa também. Né? Então, acho que a área de sustentabilidade é uma área dentro da empresa que faz a coisa acontecer, articula internamente para o envolvimento de diversas áreas que devem estar presentes na construção de um produto, por exemplo, ou de um modelo de negócio circular. Né? Então, embora a área tenha uma função, acho que não é muito essa questão de uma área só, vista a necessidade de multi-stakeholders.
Além disso, né, a gente sabe que, geralmente, a grande maioria das empresas, elas têm uma gerência de sustentabilidade, poucas com a diretoria de sustentabilidade. Então, quando a gente pensa no modelo de economia circular, no modelo de negócio circular, né, não tenha dúvidas de que a liderança da empresa precisa estar envolvida, né, quer dizer, essa discussão precisa se dar tanto nos fóruns executivos, quanto nos fóruns que representam os donos da empresa, os acionistas. Então, o Conselho de Administração, por exemplo. Um papel forte do Conselho de Administração para impor essa agenda, inclusive. Exatamente. Então, né, conselhos que têm essa visão, né, que em tese deveriam ter a visão de médio e longo prazo, como que eles fomentam, ou né, dão as diretrizes e fomentam dentro do negócio o direcionamento para o desenvolvimento de iniciativas relacionadas à economia circular. Legal. Né? Então, esse é um ponto importante. E, Vicente, nesse sentido, é uma coisa que é, aliás, o propósito do canal aqui, né, como gestão integrativa, e olhar como que as empresas, os gestores, os executivos, os startupeiros, né, quem toma a decisão pela empresa, a gestão da empresa, fazer e valer isso. Então, a gente se colocando no lugar, né, dos gestores, porque a pergunta pode parecer óbvia, mas é importante a gente reforçar, né? Por que então as empresas deveriam adotar a economia circular e fazer isso? Quais são os desafios e quais são as vantagens, principalmente as vantagens de se adotar a economia circular? Aí é a pergunta que eu sempre faço, né? O que eu ganho com isso? Uhum. Assim, né, sempre quando a economia circular é um conceito muito amplo. Eu vou pegar um recorte da economia circular, tá? Vamos falar da parte de resíduos, por exemplo. Então, a gente pega que custa dinheiro, custa caro, né, dar destino para resíduos sólidos. Então, resíduos perigosos, resíduos contaminantes, resíduos de barragem, por exemplo, né, na indústria da mineração, isso tudo custa. Né? Então, quando uma empresa, e algumas mineradoras estão buscando isso, né? Por exemplo, fazer uma mineração a seco, em que o resíduo de barragem ele vai ser um resíduo seco, que eventualmente pode ser vendido para uma indústria cimenteira. Quer dizer, ao invés de ter um custo de destinação e armazenamento desse resíduo, essa da lama seca, por exemplo, né, do resíduo de mineração, ele vende esse resíduo para uma cimenteira que vai usar o resíduo para aquecer o seu forno lá e fazer o cimento. Então, uma vantagem econômica. Existem casos em que existe uma vantagem econômica. Né? Existem outras situações no desenvolvimento de um produto, por exemplo, que a empresa, mesmo que seja um produto que vai representar nos primeiros anos, sei lá, 0,5% da receita bruta, né? Ela está se posicionando, né, em um mercado em que ela fala, eu tenho uma linha de produto que é circular. Não é material ainda para a minha receita, mas isso traz reputação, né, isso traz vantagens em relação à questão de branding e conecta, né, a marca com determinados públicos. Então, isso é um segundo benefício. Que é o intangível, né? O intangível, isso, a questão de reputação, exatamente, o intangível. E existem outras situações em que melhora a eficiência operacional do negócio. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma linha de produção de, sei lá, torradas, biscoitos. Né? Tem que ter lá no fim da linha uma embalagem plástica para embalar, né, sei lá, o pacote, né, do biscoito. Como que eu consigo reduzir a quantidade de embalagem sem prejudicar a qualidade de vida do produto, né, e tornar isso, fazer isso usando menos materiais? Quer dizer, eu estou sendo mais eficiente no uso de recursos. Estou usando menos material plástico, por exemplo. Né? Então, existem aí benefícios financeiros, de imagem, reputacionais e operacionais também. Em relação às barreiras, né, acho que uma barreira super relevante, talvez a principal, né, é a mudança de mindset. Então, quem está
fazendo design de um produto, designers, engenheiros, quer dizer, a gente sabe que, embora a academia seja um nicho de inovação, né, a velocidade que isso acontece nem sempre é na velocidade que a gente gostaria. Né? Então, a mudança de mindset de engenheiros, arquitetos, por exemplo, né, que fazem lá o design de produtos, é um ponto relevante, muito, muito importante a ser considerado. Né? Uma outra dificuldade é que, em alguns casos, talvez na maioria dos casos, o retorno de um investimento pode demorar. Né? Então, em relação à economia circular. Então, se colocar na ponta do lápis, lá, VPL, taxa interna de retorno e payback, em um modelo tradicional, bom, isso aqui não vai para frente porque não é viável economicamente. Então, aí tem uma outra barreira. Né? Às vezes, o retorno do investimento é longo. Então, para fazer acontecer, a empresa acaba precisando colocar outras coisas. Bom, payback de 5 anos não é válido, mas, nesse caso, existem outros benefícios intangíveis que podem viabilizar um projeto desse. Perfeito. Então, acho que... Desculpa. Não, vamos lá. E nesse sentido, eu acho que olha um pouquinho um tema que Anne e eu queríamos abordar também, essa visão dos incentivos, né? E aí falando, claro, dos incentivos financeiros, mas não só, que falou a questão da imagem e eu queria incluir também acesso a mercados, né? A gente tem visto muito isso daí, principalmente um discurso de Europa, que vão deixar de consumir produtos brasileiros, e até não só as empresas e os governos desses países, mas os consumidores também, né? Por conta aqui do desmatamento, a história sempre o foco é a Amazônia, mas a questão é mais ampla, né? Então, quais esses incentivos que a gente tem? Eu quero falar do positivo, para depois a gente olhar essa questão também pelo lado da contramão, mas eu falo na sequência. E eu queria só fazer um adendo, a questão de incentivos tributários, inclusive, né, por parte do governo, se isso poderia ser uma alavanca propulsora, um impulsionador do fomento desse tipo de economia. Sem dúvida. Acho que esses dois pontos, talvez o incentivo financeiro, assim, acho que é a disponibilização de recursos para a economia circular, seja recursos de financiamento, né, recursos de pesquisa e desenvolvimento, recursos a fundo perdido de organizações multilaterais, quer dizer, a disponibilidade de recursos é um aspecto absolutamente fundamental. Acho que esse é um ponto importante. E quando a gente olha para acesso a mercados, né, de novo, a Europa é onde a coisa está acontecendo, né, de forma mais estruturada, talvez a gente possa falar assim, mas a China também está olhando para isso, né, os Estados Unidos começou agora, enfim, acho que tem toda uma perspectiva de empresas que estão olhando para isso, desenvolvendo serviços, produtos, de acessar determinados mercados, né, com seus produtos circulares, vamos falar assim, seus produtos, seus modelos de negócios circulares, na verdade. Né, produtos, acho que é uma linha muito específica da economia circular como um todo. E quando a gente pensa nesse segundo ponto dos incentivos tributários, é absolutamente fundamental também. Né? Recentemente, puxa, não sei se eu vou me lembrar agora, mas a questão da reciclagem, ela tinha um baita gargalo, porque eu não entendo muito de impostos, tá? IPI, ICMS, tá? Mas eu sei que um determinado produto, talvez fosse o alumínio reciclado, é tão caro fazer a reciclagem em escala que não vale a pena. E parece que recentemente teve uma revisão de uma determinada lei aqui no Brasil que vai favorecer a reciclagem de determinados produtos. Então, olhar para essas questões tributárias, né, fiscais, elas, sem dúvida nenhuma, são outra fonte aí de fomento, né, para a economia circular, modelos de negócios circulares. E aí, então, se a gente tem um incentivo à reciclagem, a gente tem um grande problema, que é o do descarte, né? E onde?
Exato, exatamente. A gente vê que a gente está patinando na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, desde 2000 e, sei lá, fazem quase 15 anos, né, que não pode mais ter lixão, mas ainda tem. Então, esse é o melhor modelo, quer dizer, enviar resíduos para aterros sanitários. A gente vê diversas empresas, né, líderes dos seus mercados, aqui no Brasil e no mundo, com metas de aterro zero, né? Não queremos mais enviar nossos resíduos para aterros. Ou, o que é pior, né, enviar para a costa da África, que a gente sabe que isso acontece, né? Exporta o problema. Exato. Do mundo. E, Vicente, algumas coisas, talvez por impressão, e você como especialista possa até desmistificar um pouco isso, mas a minha percepção é que o Brasil parece que está na contramão ainda. A Europa, Estados Unidos, China, como você disse, já falando disso, e a gente tendo problemas até, não vamos entrar em detalhes políticos, não é a questão aqui, com o próprio ministro do Meio Ambiente. Isso dá uma visão ruim do Brasil e que pode colocar o Brasil na contramão desta tendência importante de economia circular, né? Então, como independente então do governo, como as empresas brasileiras de alguma forma podem se desassociar dessa situação Brasil, imagem Brasil, e reverter essa situação para conseguir fomentar, além daquela dificuldade que você já disse que tem, né, para a implementação. Né? E aí, se não obter incentivo, como entrar nessa agenda global? Eu vejo de duas formas. A primeira delas é conseguindo responder a investidores por meio de respostas a questionários que os investidores pedem. Então, ela mostrar, por meio desses questionários, que ela está atuando em relação às questões ESG, né, com métricas, né? Então, eu vou responder o questionário, faço isso, a evidência é essa, minha meta é essa, o monitoramento é esse. Então, mostrar para os investidores, seja por meio de resposta aos diversos questionários que existem atualmente, seja por meio de reuniões com investidores, né, a empresa mostrar o case dela, o business case dela relacionado ao ESG. Então, acho que essa é uma forma das empresas responderem a essa questão circunstancial do Brasil. E a segunda forma, aí é uma questão de comunicação mesmo, né? Comunicar, falando, eu faço para outros públicos que não o público investidor, para os seus consumidores, para outros stakeholders, o que ela está fazendo em relação a esses aspectos. Né? Então, eu vejo muito dessa forma, quer dizer, como que as empresas do Brasil respondem às circunstâncias atuais. E qual que era a outra pergunta mesmo, Ângelo? Tá mutado, Ângelo. Obrigado. Nesse sentido, como que as empresas, então, apesar deste contexto Brasil e dessa imagem que, infelizmente, o Brasil está tendo no mundo, como se desassociar e conseguir reverter? Eu acho que você está respondendo, né? Mostre que você está fazendo, né? Faça, claro, Exato. tenha métricas, controles, e para evidenciar, como a maioria dos programas que a gente fala, né, Ana, de compliance e governanças, tem que fazer e tem que mostrar que está fazendo, né? A gente tem uma expressão obrigatórios também. A gente tem uma expressão na Origami que a gente gosta muito de usar, que é assim: fazer e não falar é um erro estratégico, e falar e não fazer é um erro ético. Então, um pouco isso. Quem está fazendo e está fazendo a coisa certa, na velocidade que o mercado, que a empresa permite que seja feito, tem que falar. Né? Não tem motivo para não falar. Senão a gente vai ter também os washings da economia circular, né? Total, da sustentabilidade, de tudo. E uma boa prática também, que a gente percebe, talvez uma boa prática, mas está se tornando exigência também, desses índices e tudo mais, é uma asseguração externa, né? Então, uma verificação de uma parte independente daquilo que a empresa está falando, que está fazendo. Então, isso acaba dando também uma substância maior, né, para o que a empresa fala. Eu acho que
a gente está chegando ao nosso final, né? Você ia fazer alguma outra pergunta? Eu ia fazer Isso, sim. Eu queria, na verdade, um pouco mais de amarração, até com a ajuda do Vicente, para uma questão. A gente acha, muitas vezes, que quando a gente está falando disso, né, das empresas que têm que agir nisso, são aquelas que geram algum resíduo diretamente, né? Uma mineradora, por exemplo, uma indústria. E isso é muito maior, né, Vicente? A economia circular serve para todos os segmentos econômicos de uma maneira ou de outra. Então, a pergunta é como a gente amarra isso em empresas de setores que não estão muito ligadas a essa visão, poderiam adotar e agir numa visão circular, de economia circular. Pegando empresas médias e pequenas, vamos falar assim, saindo das grandes empresas globais que estão começando a atuar nisso, o que eu percebo, acho que uma grande dica que eu estou acostumando dar para essas empresas é assim, olhe o seu cliente, né? Geralmente empresas médias e pequenas fornecem para empresas grandes, né? Se o seu cliente ele tem um programa de gestão de fornecedores ou desenvolvimento de fornecedores que olha para questões socioambientais, se sim, você tem uma abertura aí para conversar com o seu cliente numa perspectiva de desenvolvimento de novos produtos, por exemplo. Então, eu vejo muito dessa forma, né? Quer dizer, uma startup está começando agora, bom, quais são aí o meu mercado e o que dentro desse mercado, quem são as empresas que eu vou vender? Eu vou olhar no site dessas empresas, eu vou olhar no relatório de sustentabilidade, no relatório anual, no relatório integrado, o que elas estão falando, o que estão fazendo em relação a fornecedores. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Os pequenos, os médios, eles têm que olhar para os seus clientes e ver o que eles estão querendo em relação a isso, por um lado. E, de outro lado, existe muito financiamento público no Brasil e de fontes multilaterais para esse tipo de desenvolvimento de produto. Então, tem linhas da FINEP, o BNDES tem algumas linhas interessantes também. Você pega o IFC também tem, você pega embaixadas aqui no Brasil de países europeus, americanos, que financiam projetos em parceria com ONGs e empresas. Então, de novo, acho que é um pouco, né, essas startups, pequenos negócios que buscam se desenvolver produtos, modelos de negócios circulares, eles têm que olhar para cima e ver, bom, como é que eu posso me alavancar buscando um cliente que pode me atender, um cliente que eu possa atender ou um financiamento que eu possa ir buscar. Então, isso é diretamente uma geração de valor para essas empresas, mais oportunidade de negócios, mais resultado, inclusive, né? Sim. A partir do momento que a empresa, que o empresário tem uma cabeça de pensar diferente, tem um produto, um modelo de negócio que se conecta com a economia circular, eu vou resolver um problema seu, né, do meu cliente, eu acho que existem muitas oportunidades para aquelas pessoas que estão, né, que têm essa cabeça, essa mentalidade de negócio, de empreendimento, né, de fazer acontecer, quer dizer, vender um produto, vender um serviço. Eu acho que tem muito esse ponto, várias oportunidades. E aí existem possibilidades boas de curto prazo, mas com pensamento de médio e longo prazo, né? Quer dizer, como que eu fomento um mercado e começo a desenvolver olhando em 5, 6, 7 anos para frente. Bom, eu ia exatamente para fazer o fechamento, eu ia perguntar para você o que quem está começando podia fazer, mas aí você acabou de responder. Então eu vou perguntar, na figura de um conselheiro, que também é nosso público aqui, né, para a gente fechar, que recado você manda para o conselheiro que está lá e ele, obviamente, ele tem que ser ativista e sem o poder dele, sem a articulação dele, a gente não consegue fomentar esse tipo de modelo de negócio. Então, para a gente finalizar, que recado você manda para o conselheiro? Buscar novas habilidades e capacidades para o mundo que está em transformação.
né? A gente sabe que conselheiros entendem muito de estratégia de negócio, entendem muito de balanço, resultados, mas eu vejo uma pouca atuação pouca visão de médio e longo prazo em desenvolvimento e pesquisa em investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é buscar novas habilidades, novos conhecimentos, entender o mundo que a gente está vivendo hoje, e a partir daí, né, buscar usar a expertise que eles têm de negócio, né, para mudar os modelos de negócio das empresas que eles estão aconselhando, vamos falar assim. Então é isso. Muito obrigada, Vicente. Muito obrigado, Vicente. Foi uma aula aqui para a gente. Eu agradeço. Os nossos internautas, telespectadores e telespectadoras. E lembrando, pessoal, ó, quem quiser, por favor, acessar o artigo do Vicente falando sobre economia circular, deem um search aí, entrem no Google, no link da Enlaw. E, Vicente, é um prazer. Eu agradeço de novo o convite para participar dessa conversa com vocês, super agradável. Li todos os artigos da revista, né, várias perspectivas muito interessantes, recebi feedbacks de pessoas aí mais, vamos falar, mais velhas, geralmente que faz parte de conselhos, sim, né, sim. Com ótimas referências em relação aos textos, viu, Ana? Que bom. Então, acho que foi muito legal esse feedback que eu tive também, que bom. Aí de pessoas que leram o artigo e se interessaram pela revista. Que bom, porque para quem não sabe, agora eu vou fazer propaganda, eu sou a coordenadora acadêmica da revista, né, pessoal? Então, vamos lá, colaborem, acessem. O Ângelo também já escreveu em outra oportunidade. Nessa última edição, eu também tenho um artigo sobre sanções, enfim, né? Então, encerrando os comerciais. Material muito bom. Vicente, também é um prazer, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar desse assunto tão atual e tão futuro, né? É o futuro isso. Então, é importante a gente começar a pensar e planejá-lo e executá-lo agora. Muito obrigado por você esclarecer assim tão didaticamente, de uma maneira tão objetiva. E foi um prazer tê-lo conosco aqui no canal Gestão Integrativa. E, Vicente, só para fala de novo o lemazinho lá, aquelas frases lá da Origami, para a gente fechar. Fazer e não falar é um erro estratégico, mas falar e não fazer é um erro ético. Beleza. Então, com isso, a gente encerra. Obrigada, pessoal, quem nos seguiu até aqui. Boa noite. Então, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, curtirem, nos seguirem nas redes sociais. Gente, obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.